Olá, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui iniciando mais um quadro de Jovem para Jovem, nosso podcast Não Faz Bem Corta. Hoje, em um novo estúdio, né? Estamos aqui praticamente a primeira gravação em nosso novo estúdio. Ficou belíssimo, muito lindo e tudo para a glória de Deus. Recebendo aqui hoje um grande amigo, pastor. Eu tive que anotar aqui a qualificação do homem porque é uma pessoa muito bem preparada, que nos deu a honra de estar conversando conosco aqui. Pastor Adilson, ele que é músico percussionista, certo? Ex-pagodeiro, né? É formado em radiologia e hoje empresário. Pastor Adilson, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu querido. Ô, pastor Jonathan, para mim que é uma honra, né? Para mim, acho que para mim é uma felicidade, né? Saber desse convite, né? Você me trouxe, né, esse convite para mim, eu fiquei muito feliz, né? Sabe muito bem do quanto você é uma pessoa importante, né? Para mim, algumas experiências que a gente passamos juntos e algo maravilhoso, né? E saber o quanto Deus tem abençoado a sua vida, né? Tem abençoado a nossa vida e é benção, né? Essa trajetória aí. Tô muito feliz e eu me sinto honrado sim estar aqui. A honra, né? Ela é toda minha. Né? Amém, A amém. honra eu fico muito alegre, né? Porque primeiro, é o primeiro programa que eu participo, né? Sim. Já posso falar o primeiro programa, né? E aqui treme um pouco ou não? Treme um pouco. Sim, é sim. diferente, É diferente, é diferente de estar ali ministrando, estar ali palestrando, é diferente, né? Mas espero que quem esteja ouvindo, né? Todos os pastores, os jovens, principalmente os jovens, né? Que estão aqui nesse programa maravilhoso, né? Esse podcast aí, que vai realmente transformar a vida de pessoas, transformar a vida de jovens como um dia Deus transformou a minha vida. Né? Amém, amém. Eu quero convidar você que nos assiste nesse momento, nos ajude aí, pessoal, compartilhando, isso mesmo, compartilhem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Nós convidamos pessoas nesse quadro e nos demais, né, feito aí pelo pastor Tony, pelo pastor Osiel, pessoas que têm experiências de vida e essas experiências não podem ficar acumuladas com essas pessoas. Elas devem transmitir. Como, por exemplo, eu achei interessante trazer o pastor Adilson aqui, porque além de todas as qualificações que eu já citei, ele também é teólogo, né, capelão, né, e o pastor Adilson ele fez grandes trabalhos em presídios, né, pastor? Então é muito importante, você que nos assistem, nós iremos trocar uma ideia muito boa aqui, experiências. O pastor Adilson, ele teve uma experiência muito grande com Deus, recentemente, né, pastor? Não tem muito tempo, viveu uma experiência muito grande com Deus, e eu tenho certeza que são experiências que, de certa forma, irão agregar cada vez mais, tanto na sua vida, como eu já tenho falado, mencionado, são experiências que irão agregar aí cada vez mais na sua vida pessoal, profissional e espiritual. E não tratamos aqui só de questões espirituais, tá? Não só questões espirituais. Nós iremos tratar diversos outros temas, outros convidados irão vir a esse quadro também de Jovem para Jovem, e eu tenho certeza que vai agregar muito. Pastor Adilson, vamos lá. Eu quero começar com a primeira pergunta. Vamos lá. E assim, gente, aqui eu não precisei preparar nenhum roteiro, né, pastor? Já! Porque, né? Sim, é assim, eu e o pastor Adilson, nós já ficamos aí cerca de 3 horas, tá? 3 horas a 4 horas conversando. Isso, todas as vezes que nos encontramos, né, pastor? Nossa. E o que eu acho interessante aqui é que, assim, nós não nos encontramos para falar mal de ninguém, né, pastor? Não, para ficar fofocando da vida de alguém. Experiências espirituais. Coisa linda mesmo, né? Então eu fico muito feliz. E acabei estendendo o convite aí para o pastor Adilson. Amém. Muito obrigado. Pastor, é assim, a primeira pergunta que eu já quero fazer ao senhor está relacionado à sua infância. Sim, tá? Como foi a sua infância, antes de se converter, antes de conhecer o Evangelho? Foi uma infância tranquila ou foi uma infância difícil? Como que foi essa questão até chegar na fase de se converter ali, se entregar a Cristo? Pastor Jonathan, eu tenho que falar para você que acho que
uma boa parte, né, de muitos jovens, né, principalmente que nasce na periferia, vamos dizer, de Franco da Rocha, Francisco Morato. Eu nasci em Caieiras, porém minha família residia no Jardim Alegria. E aí, infelizmente, minha mãe, ela trabalhava muito, né, e minha avó era dona de casa, e nós vivíamos numa família onde eu tinha minha avó, eles eram cristãos, mas eles passaram um momento de separação. Isso acabou fazendo com que acarretasse um momento difícil na nossa família. Eu, com 8 anos de idade, foi um momento que eu tive um pouco de contato com a igreja. Minha avó ia numa igreja no Jardim Alegria, todas as vezes ali na hora do culto, por volta das 6 horas, o culto começava mais ou menos umas 8, ela levava a gente. Chegava nessa igreja lá, a gente ouvia a palavra de Deus, lá tinha um pastor, eu vou contar essa experiência para você. Tinha um pastor na porta, todo final do culto ele dava uma bala. Todo final do culto. E aí foi uma experiência bem legal, tal, um momento marcou, mas depois daquilo ali, fomos embora para a Vila Elisa, aqui do lado da Vila Guilherme. Chegamos lá, infelizmente, minha avó se desviou, né? Era uma pessoa assídua ali na igreja, e ali orava ao Senhor, você via ela orando de madrugada, falando em línguas, eu não entendia nada, né? Não entendia, eu via ela orando, eu sabia que ela estava fazendo algo, falando com Deus, queria algo pela família. E ela teve essa separação do meu avô, não por ela, né? Ele realmente viu que, até uma situação triste, ele vendeu a casa com a minha avó, com a minha família dentro, nossa, com a minha família dentro, então assim, a gente fica nós veio morar, né, ela veio morar na Vila Elisa, né, em uma chácara, né? Minha avó veio morar com uma pessoa, né? Na época, ela já não estava mais firme com o Senhor, fui morar com uma pessoa, ela já era de idade, foi morar com o Senhor ali de companhia, e foi uma maneira de nós não ficarmos na rua. Sim. E aí chegou na Vila Elisa, eu era muito de rua, né? E minha avó também não tinha como segurar a gente. Eu era pipa, era bolinha de gude, e era uma rua legal, aquela passei terra, não ficava brincando, era golzinho, fazer aquela fogueira no frio, era legal. Só que o problema é que tinha muito boteco. Entendi. Eu vivia ali nos botecos, né? E ali comecei o quê? Começou a primeira bebida, tal, aquela coisa toda, né? E eu me lembro que já passou um bom tempo ali, eu comecei ali que eu comecei, né, jogar bola ali no Save, jogava uma bola ali, tal, e comecei a ter contato com a música, né? Mas a música dentro do bar, porque é onde você tinha um contato com os instrumentos, né? Ainda adolescente. Ainda adolescente, eu comecei a tocar ali, olha, acredito com uns 11 anos ali, eu tava ali tocando um reco ali, mesmo sem saber, né? E aí aconteceu que a gente conheceu, resumindo, né? Eu conheci um rapaz, um senhor na época, né? Chamado Barnabé, que era um músico formado na época, ele foi músico na época de programa do Bolinha, coisas antigas, né? Na época não, mas só era uma história que ele tinha. E ele fazia um trabalho social de abrir a casa dele para ensinar. E nós lá começamos a primeira história da música, mas do pagode, né? Da música do pagode, começamos a montar um grupo ali e tal. E no meio disso, né? A gente sabe que o que vai acontecendo, né? Sim. Vai acontecendo várias situações ali no meio daquela... Por mais que você tá aprendendo, todo mundo começa, que legal, os meninos estão ali tocando nas quermesse, estão tocando nos eventos, né, de escola, tudo, né? Pelo menos não tá nas drogas, né? Entre aspas, né? E aí começamos a viver aquela vida ali. Eu me lembro que, olha, não nenhum momento criticando os evangélicos, hoje eu sou cristão, graças a Deus, mas no momento que eu estava ali assim, eu conheci alguns cristãos, né, que me via ali, ou muitas vezes até no ensaio, ali na rua, que a gente tinha um pequeno estúdiozinho, a gente ensaiava na rua, lá na casa de amigos, e eu lembro que a gente bebia, eu era daquele cara que bebia e ficava, sabe, meio desorientado. Ainda na fase de adolescência? Já adolescência. Nossa, e aí que eu, né, tocava, a gente fazia os ensaios, eu ficava ali. Daí... Pastor, mas assim, me tira uma dúvida. Essa fase, ela vem após a separação. Sim, dos seus avós, a separação. Pra você ver que perdeu o controle, porque a minha mãe, ela trabalhava. Minha mãe, ela foi trabalhadeira. Sim. Porém, a minha mãe também, infelizmente, não era uma pessoa
que tinha um relacionamento de ter um pai. Então eu já fui criado sem ter pai, então eu sabia, né? Não foi uma pessoa assim de ter um pai dentro de uma casa. Não tinha figura paterna. Não tinha. Eu tinha um padrasto, né, que depois, lá na frente, a gente até descobriu algumas situações que ele vivia com a minha mãe, eles viviam, tinha até outros relacionamentos, então assim, muito difícil. Minha estrutura era minha avó. Minha avó, assim, por mais que ela se desviou, era uma pessoa muito correta, muito, ensinava a gente os caminhos, não acordava a gente para ir para a escola, assim, esses princípios básicos, assim, de educação eu tive. Eu acredito que foi muito aquela coisa assim, de rua. Eu acredito que quando começamos a tocar, os meus amigos, assim, eles não me induziram nada. Mas tinha no meio ali, aquela bebida. Seria uma forma de escape ou não? Justamente por não ter essa eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acho que eu vivia mais na rua do que dentro de casa. Por quê? Porque dentro de casa, por mais. Porque como era? Minha avó já era de idade. Então, a ideia dela era o quê? Cozinhar, viver ali, lavar aquela roupa tal. Ela não tinha aquele momento com a gente. Quando ela parava para descansar ali, ela ia assistir uma televisão, daqui a pouco ela dormia. Então, assim, nós não tínhamos uma vida de família, de sentar na mesa, de conversar. Tinha, sim, uns períodos de afeto. Isso eu não posso negar. Na minha casa sempre tinha aquela coisa de aniversário, de fazer cantar um parabéns. Mas, fora isso, então eu vivia mais na rua. Então a rua era um lugar de escape. Era a rota de fuga, né? Justamente, era uma rota de fuga mesmo. Eu acho, pastor, que assim, principalmente nas comunidades hoje, né? Em Francisco Morato, assim, nós vivemos em Francisco Morato, Botas da Fidélis, Franco da Rocha. Sim. E existem inúmeras comunidades. Sim. E nós, de certa forma, moramos, né? Em comunidades, enfim, na região. Sim. E é o que nós vemos nos dias atuais. Né? Muitos adolescentes, muitos jovens, eles têm, querendo ou não, a rua como uma rota de fuga, né? Como um porto seguro. Justamente. E isso é um perigo. Né? O que aconteceu? Justamente, porque se eu tivesse ali naquele momento um limite, né? Ou minha família tivesse, vamos dizer, no caminho do Senhor, eu, querendo ou não, eu ia ter uma palavra, ia ter um lar que tinha uma oração, um lar que tinha né? Meu lar, ele só entrava um pastor lá quando a coisa estava feia. Nossa. Quando via que chamava pastor. Quando você via aquela sirene de polícia lá, no outro dia tinha um pastor da igreja. Da igreja, vizinho, amigo, me chamava. E eu era assim, o pastor chegava, lembro que tinha um pastor vizinho lá, que toda vez que eu dava o programa eu chamava ele. Eu me lembro que o pastor chegava e eu cumprimentava o pastor, que assim, por mais que eu não era cristão, eu era um jovem ali, mas eu nunca fui aquele jovem de desrespeitar o cristão, de respeitar até qualquer denominação religiosa, eu nunca fui de desrespeitar. Eu cumprimentava e saía. Não queria estar ali. Não queria participar da oração. Eu não queria estar participando de oração, era difícil estar participando. A minha avó, espera um pouquinho, o pastor está vindo para orar porque as coisas não estão indo bem. Aí, mas eu tinha aquela coisa dentro de mim, aquela coisa de mais jovem, mas eu sempre fui aquele jovem que parece que tinha algo de Deus, assim, que tava. Eu falava, por essa hipocrisia? De agora que as coisas estão feias, chama um pastor, aí acabou, ninguém vai pra igreja, ninguém faz mais nada. Eu tinha um pouco isso comigo, né? Eu acho que, então, eu acho que a música lá, na época da música, eu acho que lá também foi um refúgio, porque assim, hoje assim, esses amigos meus, que hoje alguns, a maioria deles, tem uma profissão, não vou dizer, nossa, eu estava com mal companhias, que não é isso, mas eles tinham uma estrutura familiar. Sim. Tinha amigos meus ali que tinham pai, tinha mãe, a família tinha um emprego. Sim. Eu vivia numa casa onde muitas vezes era muita briga, era muita confusão, a briga entre os irmãos, aquela desunião. Então, assim, era muito mais difícil para mim. Então, eu mesmo, enquanto um amigo tomava uma cerveja, eu tomava 10, tomava 15. Eu já bebi uma bebida forte, já chegava em casa embriagado, né? Já começava a praticar, saía com uma moça, saía com outra, vivia um relacionamento. E aí, adolescente, eu tinha uma vida mesmo bem, vou dizer, bem perturbada, né? Uma vida bem assim, né? Uma vida assim que, querendo ou não, assim, eu ouvi falar de Jesus, eu era criança lá, mas eu não lembro muito, eu lembro muito das musiquinhas, né? Cantava ali porque eu era criança, né? Colocava no grupo ali, cantava, mas depois daquele ali ficou o quê? Foi 20 anos
sem pisar numa igreja. 20 anos. 20 anos, se você for colocar, eu fiz as contas, dá mais ou menos 20 anos. Né? Até posso contar uma experiência aqui? Claro, deixa só uma pergunta. Chegou a ficar dependente de entorpecentes, de drogas ou não? Ou apenas o álcool? Então, pastor João, é interessante isso aí. Eu acredito que não é muito bem para falar assim, não, eu não entrei nas drogas por causa de Deus, não. Eu acredito que eu não entrei nas drogas justamente porque não foi algo que bateu comigo, não bateu no meu, sabe? Porque tudo que você imaginar, prostituição, todo tipo de bebida eu bebi. Sim. E eu cheguei, vou dizer, experimentar algumas drogas, mas eu não viciei, não cheguei me afundar em droga. Por quê? Porque eu acredito que foi algo que não me deu mesmo. Eu lembro que uma vez minha mãe jogou uma bituca de um cigarro, e eu esperei ela correr para dentro de casa e fui lá pegar. Sim. E eu coloquei na boca. Quando eu coloquei na boca, eu comecei, sabe? Você começa a tossir. E eu falei, não dá pra mim. Então, assim, eu tive algumas experiências com a droga, quando eu digo a droga, tipo cocaína, com a maconha, e eu não me dei. Não foi uma coisa que eu rolei. Eu acredito, assim, que eu não fui aquele jovem de cair nas drogas, de roubar coisa de vizinho. Eu era aquele jovem querido. Sim. Aquele jovem querido dos vizinhos. Eu acho que eu sofria muito internamente. Eu acho que eu era um jovem muito vazio, eu era um jovem conflitos, né? Isso, eu tinha muito conflitos internos. Eu era aquele jovem que os vizinhos chamavam para ir buscar alguma coisa, porque confiavam, vai ali para buscar para mim, porque eles gostavam de mim. Né? Porque eu era um jovem até respeitador, um jovem ali que jogava uma bola, que brincava, né? No grupo entre nós também, a família do pessoal do grupo gostava muito de mim, mas eu acredito que o interno, aquela coisa de que eu nasci para aquilo, sabe? Aquela coisa que você não nasceu para aquilo. Então era mais a questão ali bom, por não ter uma estrutura familiar, a rota de fuga era praticamente a rua, né? Sim. Então era mais a questão da música, o pagodinho, a bebida alcoólica. Mas em relação às drogas não chegou não cheguei a entrar. Ficava mais... Olha, eu cheguei, pra você ver, com pessoas buscar droga, eu cheguei ir com amigos, eu cheguei a estar do lado da pessoa, a pessoa estava fumando, fica aí um pouquinho, depois a gente já vai, sabe? Tá em algum lugar, a pessoa, tô usando aqui, mas vamos aí, espera um pouquinho sabe? É que assim, pastor Adilson, o que acontece? Eu penso muito sobre isso. Eu penso que quando Deus ele tem um plano na vida do adolescente, na vida do jovem, por mais que o jovem... E assim, é o que eu aprendi, né? Deus, ele, querendo ou não, ele investe naquele que a sociedade dá como perdido. Justamente. Né? Quantas histórias aqui em nosso redor, né, de amigos que eu conheci ainda na minha adolescência, pessoas que ninguém dava nada por eles, veio também, né, de uma situação como a sua, né, conforme o senhor narrou aqui, na questão de não ter uma estrutura familiar. Né? E hoje são empresários, né? Hoje são pessoas que são exemplos para a sociedade. Então eu penso muito nisso. Sempre quando Deus escolhe alguém para viver em outro plano, né? Viver um projeto, eu penso muito sobre isso. Desde a adolescência, o próprio Deus já vai direcionando aquela pessoa, já vai ali. Né? Existem pessoas, por exemplo, eu acredito que você conheça pessoas assim, pessoas que tinham uma base, uma estrutura familiar, tinha tudo e até mesmo perderam a vida. Justamente. Né? Perderam a vida porque acabaram se desencadeando por um caminho. Justamente. E de certa forma caíram nas drogas, se perderam. Eu conheci muitos, vamos dizer, muitos filhos pródigos, né? Sim. O filho pródigo mesmo chegou que era a minha metade, e hoje eu conheci hoje dentro da igreja, hoje com meus 17 anos de ministério, hoje na igreja, né, hoje eu conheço jovens que nasceram estruturados, hoje infelizmente... Então, né, e é uma luta, é uma guerra para manter essas pessoas ali. Justamente, é difícil. Fazer com que eles acreditem. Porque eu aprendi uma coisa que tem experiências na nossa vida, na vida diária, experiências que elas vêm na nossa vida, né? Vem na nossa vida, e a gente fala, pô, legal, tirei de letra. Mas tem jovens que parece que quer pagar para ver. E aí é onde é o problema. Exatamente. Se pagar para ver é o problema. Porque eu digo assim, você falar pro jovem, faz assim. Eu falo porque eu era assim. Então você falar pro jovem, faz assim, faz assim, faz assim.
porque você vai conseguir chegar a esse objetivo. Eu que fui líder de jovem, eu sei como era. Mas parecia que, tipo assim, não, eu preciso primeiro ir ali visitar a Fundação Casa, eu preciso primeiro engravidar uma moça, eu preciso, ou no caso, eu preciso dar a moça, a moça muitas vezes acaba se desviando, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Eles querem experimentar o caminho. Justamente. Tem uma frase que diz assim, pastor, se conselho fosse bom, não dava. Sem necessidade, porque pra você ver, a gente pode, o diabo trabalha na vida dos jovens? Claro, o diabo, se há alguém que o diabo quer trabalhar, não é o jovem, porque ele vai ser o futuro, ele que vai fazer as coisas acontecerem, entendeu? É ele não tem experiência, ele vai ter experiência, ele vai conseguir conquistar, ele vai conseguir fazer coisas muito boas acontecer. Ele que vai projetar, sabe, uma família, ele que vai fazer muitas coisas acontecer na vida dele, muitos projetos que vão acontecer através desse jovem. Sim, ele que vai ser um pastor, ele que vai ser um grande líder, ele que vai ser um grande empresário. E assim, ele quer tocar na raiz, né? Pô, claro. Eu sou apaixonado pelas cartas de Paulo direcionadas a Timóteo. Sou apaixonado. Eu não sei quantas vezes eu li aquelas cartas. E todas as vezes que eu leio as cartas de 1º e 2º de Timóteo, né, eu, de certa forma, é como se Paulo estivesse ali na minha frente, praticamente, passando as instruções para mim. Desde muito jovem, eu sempre li muito. E, nossa, as instruções que Paulo dá a Timóteo, se todo jovem soubesse disso, justamente, jamais viveria uma vida absoluta, né, e seguiria. Pastor, é assim, infelizmente, chegamos no término do nosso primeiro bloco. Passou muito rápido. Passou rápido. Gente, muito rápido. Bom, nos ajude aí seguindo nas redes sociais, Instagram, YouTube, e retornamos já. Não faz bem? Corta. Olá, meus queridos, minhas queridas, adolescentes, jovens de todo o Brasil e do mundo, aonde esse vídeo alcançar, seja muito bem-vindo aqui. Nós estamos no nosso podcast, no quadro Não Faz Bem, no quadro de Jovem para Jovem, Não Faz Bem, corta o nome do podcast. Isso, tá? De Jovem para Jovem, o nosso quadro. Para as pessoas que ainda não sabem dessa informação, nós temos 3 quadros aqui. Nós temos o quadro Política, o quadro Ministérios e o quadro de Jovem para Jovem. A ideia aqui é troca de experiências, né? Troca de experiências e ajudar as pessoas aí que, de certa forma, sofrem no campo pessoal, profissional e espiritual, fazer com que você entenda que não é só você que enfrenta as dificuldades do dia a dia. Não, muito pelo contrário, muitas pessoas que já passaram, e é o que nós estávamos comentando no bloco anterior. Se você entender tudo que é falado aqui, pessoas que de certa forma já passaram pelo caminho, vai ficar mais fácil a caminhada. E hoje eu recebo aqui pastor Adilson. Pastor Adilson, ele que é teólogo, ele que é capelão, já trabalhou em presídios, espadodeiro, olha a ficha, uma ficha extensa. E, acima de tudo, servo de Deus, né, pastor? Servo de Deus, eu acho que é o mais importante. Esse verdadeiro não quero nem saber. Hoje, você tinha que fazer um pagode para Jesus. Para Jesus. É isso aí. Pessoal, nos ajudem seguindo as redes sociais, tá compartilhando nossas redes sociais, o nosso YouTube, nosso Instagram, nos ajude. Divulgue lá para o seu filho, sua filha, para o seu amigo, na sua igreja, no seu hall de amizades, tá bom? Eu tenho certeza que são mensagens importantes que vai tocar o coração das pessoas. Pastor Adilson, eu quero agora seguir com a seguinte pergunta. A sua conversão, como que foi a sua conversão? Minha conversão? Poxa, você vai ver, que bacana que foi minha conversão. A minha conversão foi o seguinte, eu quando ainda na música, a gente estava num nível musical, a banda que a gente tinha um nível musical assim bem legal, com as músicas na rádio. E só que as coisas não estavam indo bem na questão financeira. E eu fui tocar com outras bandas, conhecer outras pessoas. Acabei tocando com alguns cantores, né, mais conhecidos, né? E nessa situação, eu lembro que tem um período que as coisas não estavam muito bem. E foi um período que
que eu vou pro Tatuapé, né? Onde eu conheço um amigo, né? E nós vamos lá pro Tatuapé, fico um tempinho morando por lá. E eu retorno de lá. Quando eu retorno de lá, eu começo a conviver lá em casa, né? De novo, começo a conviver lá em casa. Eu lembro que, infelizmente, a minha avó, que era a estrutura da casa, ela veio ter um infarto. Ela veio infartar e veio, né, a falecer logo depois. Então ela ficou 2 meses na UTI. E olha que loucura. Minha avó veio a falecer e minha avó passou 2 meses na UTI. E naquele tempo que ela passou na UTI, eu me lembro que ela estava recebendo visita de pastores, pessoas que conheciam ela, sabia que ela também não estava no caminho seu. E ela aceitou a Jesus lá, e Deus recolheu ela, acredito que Deus. E depois, todo esse processo, veio a morte da minha mãe. Minha mãe, com 38 anos, infelizmente, ela uma pessoa que não queria saber de Cristo. E 38 anos. 38 anos, ela veio morrer de câncer. E assim, foi um momento. Eu tinha um vô também de cama, então assim, praticamente 2 anos, em 2 anos, teve 3 velórios na minha casa. E teve um desequilíbrio. O irmão meu, que era tranquilo, entrou nas drogas. Eu tinha um jovem irmão meu, entrou nas drogas. Eu já tinha um irmão nas drogas. Aí veio outro irmão meu nas drogas. Assim, tem várias situações. Aí eu me lembro que ouvir a palavra do Senhor assim, de jovem falando pra mim, ou uma igreja evangelizando assim, no momento eu não tinha, nunca tive. Eu tive algumas pessoas vão ali na igreja, mas assim, de chegar e falar de Jesus pra mim, não, nada contra os irmãos. Não, eu acredito que Deus queria trabalhar de outra maneira. Eu me lembro que eu ouvi, sim, uma vez eu estava embriagado na frente do meu portão. Só te cortando, às vezes, será que não é vergonha, pastor, das pessoas, ou até mesmo... Eu acho que foi isso, por eu ser na vila, eu era aquela pessoa que estava nos bares, conversando, tocando, e tinha muitos jovens que falavam, sabe, não vou chegar lá disso. Eu já era meio assim, meio conhecido das pessoas ali, sabe, o pessoal conhecia ali, o rapaz do grupo, o rapaz da banda, então assim, eu tinha um conhecimento assim, né, musical, essa coisa toda. Então as pessoas acharem que tinha uma dificuldade, não vou falar de Jesus, hoje não precisa, sei lá, algum então, tipo. Olha, eu não te cortando, eu estava vindo para cá hoje, tá? Hoje, antes de chegar aqui nos estúdios do podcast, eu fui comprar uns produtos aqui em cima, próximo do mercado aqui, próximo do mercado. E eu vi 2 jovens sentados na calçada. E ali, pastor, eu estava pagando lá dentro, né? E eu já senti de falar de Jesus para aqueles jovens que estavam na calçada. Eu entrei no carro, chamei, né? E o rapaz, ele veio e eu falei para ele, olha, o único que pode mudar a sua vida e pode te tirar desse estado, dessa situação é Jesus. E na hora eu via, eu praticamente ouvi aquele jovem de paletó e gravata na minha frente, segurando o microfone. Aí eu falei pra ele, olha só, gente, como é importante isso. Não se acovardar. Justamente. Eu falei pra ele, olha, jovem, eu te vejo de paletó e gravata, segurando o microfone no altar, ministrando. Ele, na hora, ele tirou o boné, ele falou, rapaz, eu estou me arrepiando todinho, olha isso aqui. Eu estou sentindo isso que você está me falando. Daí eu falei isso, vai a uma igreja evangélica, né? Se renda aos pés de Cristo, só Ele pode mudar a sua vida. Justamente. Olha a importância. Justamente. Né? Porque eu digo que você plantar não quer dizer que na hora a pessoa vai. Não, vai passar um processo. Não. Eu me lembro que... Paulo plantou, Apolo regou. Né? Mas quem dá o crescimento? É Cristo. Então assim, eu lembro que eu estava no portão, embriagado, bêbado e tal. E ainda não tinha tido aquele reboliço que aconteceu. Isso foi o que fez eu ir a uma igreja, que me fez eu despertar uma igreja, foi o que aconteceu na minha casa. Tá? Mas eu lembro alguns meses antes, porque assim, é como se Deus estivesse me preparando para alguma coisa que ia acontecer lá na frente. Sim. E Deus estava me preparando. E eu era o mais rebelde da família. Eu era o meu irmão mais velho era o protegido da minha avó, ia pro banco e tal. O meu irmão mais novo era o filho do meu padrasto. Então, assim, eu era aquele rebelde, do pagode, do bar, o que tava no campo, jogando bola, o que tava na rua. Eu me lembro que estava no portão muito embriagado. E quando ocorre o falecimento, a estrutura toda... Ela desaba. Aí eu me lembro que eu estava no portão muito embriagado. Aí chegou um rapaz, mas um rapaz assim, ele evangelizou eu, mas acho que já me conhecia. Ele me viu que estava embriagado. Em nenhum momento eu julgo ele, de maneira nenhuma. Graças a Deus, deixa muitos jovens
com essa, meu, ele chegou, toma vergonha na sua cara, Jesus te ama, e ele falou mesmo, não chegou, jovenzinho, porque ele já me conhecia, ele já sabia que eu era aquele cara duro, sabe? Ele já tinha te chamado outras vezes ou não? Não, ele já me conhecia, ele teve uma conversão difícil, né? Esse rapaz teve uma conversão, hoje eu sabia da conversão dele, teve uma conversão, quando ele teve a conversão dele, o pai dele jogou água quente nele. Nossa! Porque ele não queria. E aí aconteceu um reboliço que o Deus tirou. Deus recolheu o pai dele, por quê? Porque o pai dele se levantou muito grande contra o ministério dele. Gente, olha aí. Só pra você ter ideia. Ele era um jovenzinho. Quando ele se converteu, o pai jogou água quente nele. E aí eu me lembro que ele era um jovem valente, né? Então, pastor, engraçado, ele lembra até bastante de você. Nossa. Sebastião lembrou de você. Ele começou a falar de Jesus pra mim. Sabe, toma vergonha na sua cara, rapaz. Jesus te ama. Sai dessa vida aí. E aí, só que eu não liguei. Sim. Foi um impacto ali, deu impacto, mas eu não liguei. Aí eu lembro que eu voltei pro Tatuapé. E comecei a trabalhar no Tatuapé, porque a música tava devagar, comecei a trabalhar no depósito de material lá. Sim. Do amiga lá, do pessoal lá. E eu me lembro que eu conheci um zagueiro do Corinthians, já aposentado, que era o Célio Silva. Famoso, jogou na seleção brasileira, né? É um grande amigo meu, só muito legal, gente boa demais, vai no programa do Neto e tal, vai no programa, pessoa muito maravilhosa. Esses dias tava no programa da ESPN, e aí, meu, uma pessoa muito humilde, ele entrou no depósito de material e falou, tô montando ali embaixo uma loja de, faz torna carro, né, pra rebaixa, essas coisas, né? Isso. Esses negócios, eu não entendo. Aí ele era sócio com um rapaz, e eu passei lá. Assim, meu, pra mim acho que o que Deus queria era o quê? Que Deus usasse uma pessoa rica pra falar de Jesus pra mim. Por quê? Porque é como se alguém da vila, alguém que eu conhecesse, alguém que não tem dinheiro, fala de Jesus pra mim, eu ia falar, quem é você? Sim. Quem é você? Então, talvez por conhecer o testemunho dessa pessoa, né? Isso! Aí, eu acho que isso é complicado. Então, Sim. Mas eu acho que eu era muito disso. Eu nunca fui materialista. Sim. Mas eu era muito assim, caramba, aquele cara é o cara. Então tinha muito disso, que eu era moleque, né? Muito jovem. Eu lembro que eu entrei lá. E aí esse cara começou a falar pra mim, você me conhece? Eu falei assim, nossa, eu fui jogador de futebol. Eu falei, eu já sabia, né? Eu falei, você jogou, só que não sabia o time. Ele falou, eu joguei no Corinthians, joguei no tal time, joguei no Vasco, joguei no time, fui campeão internacional, fui pra Europa, voltei. Você sabia que eu tive muito dinheiro? Eu fui milionário. Eu falei assim, ele falou, E mais um dia eu fiquei, infelizmente, comecei a frequentar coisas que não era para frequentar, né? Entrei em várias coisas que não era para frequentar, perdi meu dinheiro, eu não tinha paz, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha paz, eu tinha carro importado, mas não tinha paz. E quando ele começou a falar pra mim, eu falei, calma aí, eu tô correndo atrás disso. Ele tá falando pra mim, olha, o cara tá falando pra mim que tem carro importado, sim, que tem, vamos dizer, apartamento na Europa, que tem casa na Alphaville, mas não tem paz, poxa, o que era isso? E ela só a minha meta. Pô, eu tô trabalhando a vida toda pra chegar nessa meta e o cara tá dizendo que não tem paz, é uma coisa errada. Ele começou, um dia eu conheci Jesus. Nossa, Jesus transformou minha vida. Eu vi que o importante é Cristo. Se você não tiver o Espírito Santo, meu Deus, aquilo ali. Aí eu fui embora, mesmo assim eu fui embora. Ele me deu uns CDs, sim, que era dali, bem antigo, né? Os CDs, uma coisa eu levei na mochila. Aí quando eu via, né? De manhã eu passava lá, ele era muito simpático. Eu tava no escritório dele, ele era muito simpático. Ele sempre ficava na região? Ficava no escritório lá. Ficava na região, às vezes ele tava viajando e tal. Depois ele se tornou técnico da Força Sindical. Depois não fiquei mais sabendo com ele. Ele veio treinar o Corinthians de criança, né? E aí não tive mais contato, né? Perdemos os contatos, mas algumas... mas assim... quando eu vi Jesus nessa pessoa, marcou. Então quando acontece tudo aquilo na minha família, a primeira coisa que eu fiz. Porque depois que teve o evangelismo do rapaz, passa um tempo, o rapaz que me pegou lá no portão lá e deu uma chamada. O dele, eu não tô falando que o evangelismo do rapaz não me marcou. Ele veio trazer entendimento para mim, sim, depois de um tempo. O que realmente fez com que eu aceitasse a Jesus foi justamente o do Célio, né? Do Célio Silva. Porque ele mostrou que ele tinha tudo. Então, assim, mostrou pra mim que ele tinha tudo, que ele tinha riqueza. E foi algo que confrontou ali, literalmente. Porque a gente vê, por exemplo, no seu caso,
Você achava que o ponto de chegada para o encontro com a paz e a felicidade era mais ou menos ter Era carro isso. importado, Dinheiro. ter casa em Alphaville e ter dinheiro Tem dinheiro. na conta. Aí o cara vai lá e fala. Aí Olha já. só. Deu, aí beleza. Aí quando ele falou, não, mas eu não tinha paz interior. Eu não tinha isso, tinha que falar, não acredito. Você sabe o que veio à mente agora, ô pastor Adilson? Veio à mente agora assim, você trilhando um caminho e vem esse, o nome? Qual que é o nome Célio dele? Silva. O Célio Silva. Ele te encontra no meio do caminho e diz assim, olha, não continue nesse caminho não, eu vim de lá agora do ponto de chegada, né, do ponto final, e não é boa coisa lá, então vamos voltar. Então, e aí foi bem legal. Aí eu lembro que eu comecei a frequentar a igreja, a primeira igreja que eu aceitei Jesus foi uma igreja de um irmão, pastor Osvaldo, que ele frequentava a minha casa naquele momento, né? Quando dava dificuldade, minha avó, chama o pastor Osvaldo, chama o pastor fulano, foi né? com o pastor Osvaldo. Hã? Foi com o pastor Osvaldo. Pastor Osvaldo, eu aceitei Jesus, era ele e a mulher dele e uma filha dele. Então a igreja de 3 pessoas. Aí eu tava no banco, tava eu e meu irmão. Aí eu comecei a tremer, você viu que Jesus falava comigo. 3 pessoas, era o pastor, a mulher dele e a filha dele. E eu comecei a tremer, alguém quer aceitar Jesus nessa noite, eu me lembro que eu levantei, meu irmão. Nossa, eu fui marchando, meu irmão, até me emociona um pouco, sabe? Eu fui marchando pra frente, ele falou assim, como ele falou assim, eu sabia que você ia vir, eu sabia, porque estava na hora. Assim. Quantas pessoas tinham na igreja? Só tava ele, a mulher dele e a filha. Nossa, e eu sentado, e meu irmão do lado. E aquele dia, Deus, ele praticamente reservou foi um dos momentos mais felizes da minha vida, ter aceitado Jesus. Eu lembro que eu fui pra casa voando. Eu cheguei em casa, meu avô tava de cama, porque minha avó tinha falecido. Minha mãe ainda não tinha falecido. Minha mãe tava, olha que coisa, a gente vai falando, parece que dá pra entender que primeiro eles morreram tudo. Não, é que entender que esse processo foi mais ou menos isso. Teve uns evangelismos lá atrás, teve um processo, aí acontece isso na minha casa. Minha avó que faleceu, quando ela faleceu, a casa caiu. Imagina. Ninguém sabia, ninguém tinha mais dinheiro para pagar luz, água, minha mãe estava doente, fome, meu irmão que era aquele careta, né, como se diz, né, o dito popular, entrou nas drogas, ninguém imaginava que meu irmão entrou nas drogas. Infelizmente, ele aceitou Jesus, nós ganhamos ele para Jesus, infelizmente ele voltou, está no caminho, nós vamos estar orando por ele, né, Jesus, eu creio, estou orando por ele, né, e, infelizmente ainda tem pessoas nessa situação na minha família, né, hoje ainda, graças a Deus, hoje estou uma família maravilhosa, né, meu filho, minha esposa, né? Os desafios posteriormente, quais que foram os desafios? Até encontrar a sua esposa, ou já encontrou ela naquela época? Então, o que acontece, os desafios que eu acredito que eu tenho? Quando eu começo a servir a Cristo, meu irmão estava nessa casa. Sim. E eu me lembro que ele falou, agora você é pagodeiro, agora você é pagodeiro, você era isso, estava na rua, agora você é crente? Sim. E eu comecei a vir aquele, eu lembro que ele me agrediu. Eu estava chegando à igreja, ele me agrediu. E eu, conhecendo a palavra do Senhor, né? Ali, estava começando, novo convertido, acho que estava nos primeiros meses. Eu fui agredido pelo meu próprio irmão. E eu sofri muita agressão de vizinhos, de amigos. Eu lembro que foi um momento muito difícil. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. Mas como aí? Agora o cara estava aí, agora bebendo, fumando, tava fazendo isso, tava fumando não, né? Eles dizem, quem acha que usou, né? Mas falavam disso, tava bebendo, fumando, fazendo isso, fazendo aquilo, e agora tá na igreja. Então, assim, tive muita dificuldade. Mas eu lembro de uma experiência, até falar pra você, antes que eu esqueço. Volta aí. Essa bala aqui, ó. É engraçado que essa bala antiga, bala de hortelã. Eu lembro que depois da minha conversão, o começo da minha conversão foi bem difícil. Mas na igreja eu me senti em paz. Por quê? Porque eu fui muito, muito abraçado. Eu fiquei um tempo, né? Depois eu entrei na mocidade, nos jovens, e foi um momento maravilhoso com os jovens, né? E eu me lembro que eu comecei a fazer o curso de radiologia. E eu fui fazer estágio em Frei Conta Rocha. E de lá pra cá fazia 15 anos que eu não pisava na igreja. Nossa. 15 anos. Hoje, né? Fazia 15 anos mais ou menos. E eu me lembro que na hora que entrou um paciente, era um senhorzinho, ele estava com as pessoas com terno. Sim. E esse senhorzinho falou assim, senhorzinho não, as pessoas falaram pra ele, né, vai tirar um raio de tórax dele. Aí tirou um raio de tórax, ele foi embora. Eu atendi, ele estava numa fila. E aí eu falei, aí o Espírito Santo começou a falar pra mim, o Espírito Santo falou pra mim, você sabe esse velhinho aí?
Esse velhinho é aquele pastor que há 15 anos atrás te dava uma bala. Nossa! Quando você tinha 6 anos de idade. Olha só! O Espírito Santo falando. Aí eu, sabe o que eu fiz? Ah, não, é loucura. Não, você é loucura. Não. Podia fazer meu serviço. Primeiro, não posso sair dali. Fazer estágio. Né? O rapaz fica lá dentro, então a gente tá estagiando. Eu era o único que tava lá estagiando, naquele horário. Ah, mas começou a queimar. Ah, não. Eu não ia conseguir. Eu não consegui trabalhar, eu comecei a tremer. Eu saí. Quando eu saí, eu tava na cadeira de roda, mas bem, sabe, a pessoa muito velhinha. A gente tinha, sei lá, eu acredito que uns 80 anos. Esse rapaz tava do lado, eu tava até com medo de aproximar dele. Porque eu tava de avental, eles viram que era um profissional, né? Que eu fui mesmo que tirou raio-x, eu cheguei perto dele. Eu falei assim, mesmo que ele não entenda, mas eu quero estar livre, porque eu quero voltar a trabalhar. É rápido. Só fui no corredor. Falei, senhor, por favor, foi o senhor? Ah, ó, desculpa falar isso, eu sei que é loucura. Porque assim, eu fiquei ainda retratando, porque é loucura. Era loucura mesmo. Era loucura. O que eu tava fazendo era loucura. Chega assim, abaixei dele assim, coloquei as mãos em cima do joelho dele na cadeira de roda. Por acaso, foi o senhor, há 15 anos atrás, que me deu essa bala, me dava bala 15 anos atrás, numa igreja. Eu tinha 7 anos. 7 anos. É o senhor? Aí ele ficou calado, assim. Eu falei, você acha que ele não fala, né? Pode ser que ele não fala devido a algum problema de saúde, né? Ele colocou a mão no bolso. Aí tirou a mesma bala de hortelã. Nossa! Colocou na minha mão e falou assim, eu já tô de idade, bem devagarinho, a voz quase não saindo, eu entrego o cajado na sua mão. Hoje você vai entrar no meu lugar para fazer a obra do Senhor. Alguma experiência, pastor, me emocionou. Foi algo assim, tremendo. Foi algo assim, tremendo. Eu achei uma brincadeira. Sim. E depois eu comprovei que realmente ele era lá, o senhor é o pastor de boina, que ficava de boina, de a boina quadriculada no final, né? Já no final da vida dele, né? E realmente era ele. Que dava uma bala sempre. Que dava bala para as pessoas. Meu Deus, que experiência incrível. Incrível. Foi algo tremendo. É como se Deus levasse ele para lá para passar para mim o ministério. Aí me veio à mente agora a questão de Elias e Eliseu. Foi algo tremendo. Eu lembro que eu preguei nesse dia, eu era um jovenzinho que já comecei o ministério, meu professor já avançar já. Eu com 20 anos, já estava pregando, já muito na igreja. Eu lembro que esse dia eu pregava, eu preguei no dia que eu era uma quinta-feira que aconteceu isso. E eu recebi para pregar. Eu preguei e falei do testemunho da bala. Todo mundo queria bala no final. Eu falei assim, essa bala aqui, pessoal, não vou dar não, é minha. Nossa. Mas hoje nesse caso, você entrega a bala para as criançadas. Sempre depois que... pastor, eu vou falar para você. Não, a gente passou o cajado. A questão da bala, eu tô indo pra uma dívida. A gente leva para as crianças na igreja e tal, mas é uma coisa que eu sempre, né, coloquei no meu coração, vou fazer, mas não acaba não fazendo, a gente acaba, né? Mas assim, a questão do ministério é algo que mexe muito comigo. Quando a gente fica chateado, vou largar, vou fazer, tô chateado com alguma situação que acontece na igreja, a gente, vou largar, e você pensa, poxa, meu Deus deu uma responsabilidade tão grande pra gente. Olha como Deus pregar a palavra, transformar a vida de jovem, porque assim, da forma que o Senhor transformou minha vida, Deus usou a vida de jovem, e usou na igreja, os trabalhos de mocidade que teve na igreja, Deus fez comigo, eu fico imaginando, nós somos um espelho para muito jovem. Então, assim, essa foi uma das experiências que eu tive, né? E quando eu chego à igreja, quando eu tô ali na igreja já há um tempo mesmo, eu tô na igreja, e aí a minha conversão foi bem legal, né? Acho que a dificuldade que eu tive maior mesmo foi em casa. Em casa não teve muita aceitação, até minha mãe com câncer, ela não aceitava muito a minha questão do evangelho. Tanto que eu preguei muito pra ela, né? Eu preguei muito, eu chegava, eu pregava, eu trazia irmão pra orar. Um momento muito, muito assim, difícil. Eu acho que eu passei um momento de muita dor. Por quê? Porque eu passei um momento longe dos amigos do mundo, que não eram amigos ruins, né? Até hoje eu falo pra você que querendo ou não eram amigos ruins, sim, mas não eram, né? Não era aquilo que Deus queria pra mim, sim, né? Então, assim, eu passei esse momento. E eu me lembro que quando eu chego eu tô na igreja não tinha paz, eu tive paz, mas foi um momento muito difícil, foi um momento sem dinheiro, foi um momento sem amizade,
foi um momento de tristeza, foi um momento que eu tive que largar a casa, porque eles estavam vendendo, começaram a usar droga, começaram a vender as coisas dentro de casa. Eu lembro que eu fui morar numa casa de aluguel, né? Nessa casa de aluguel eu fui morar, foi um amigo meu, o Robson, até se tiver vindo, ele vai ver o programa dele. O Robson, ele chegou no vizinho, você aluga o vizinho? Não aluga a casa. Não, aluga pra ele. Alugaram pra mim na época, R$150. Alugaram, eu não tinha um centavo pra pagar aluguel, nem nada. Aí eu comecei a morar nessa casa, e aí os irmãos frequentavam a casa, aí a pastora teve muita amizade com a pastora, já é uma mãe, ela trabalha comigo, ela trabalha comigo na minha empresa, ela é uma mãe pra mim. E eu não tinha o que comer. Mesmo servindo ao Senhor, não é vergonha, não. Era Deus fazia. Deus estava fazendo eu passar por todo esse processo. Eu ficava calado, eu orava, eu dobrava meu joelho, e falava assim, tá faltando alimento, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Eu não quero ficar ali na igreja pedindo pros irmãos. Meu irmão batia na porta, levava o alimento pra mim. E a pastora abriu a porta da casa dela. Eu toda semana, todo dia da semana, à noite, eu lá abria a porta, pastora, eu jantava lá. Eu acho assim, pastor, todos nós já enfrentamos esse processo. Sim. Né, da falta de mantimento e tal. Tem pessoas que falam, mas não existe processos dessa magnitude. Existe. Deus, existem as formas de Deus trabalhar com cada um. Tá? E Deus sabe onde pegar cada um para tratar. Essa é a mais pura verdade. Eu já fui tratado por Deus de várias formas. Se um dia eu contar uma história, dá um livro. Eu já fui muito rebelde, nossa. Né? Então, assim, eu acho que quando Deus ele tem um plano, pode ter certeza, ele vai falar que nem ele falou comigo uma vez. Você desceu, subiu, foi longe, eu só fui dando corda. Na hora que eu der um puxão na ponta, vai ser do jeito que você estivesse lá embaixo, lá em cima, você vai vir. Então vai vir quebrando cerca, vai quebrando muro, parede, né? E isso é complicado. Pastor, não te cortando, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. Pessoal, chegamos ao fim aí do nosso segundo bloco. Daqui a pouco nós retornamos com mais experiências, tá bom? Não faz bem? Corta. É isso aí, estamos de volta no nosso quadro de Jovem para Jovem e hoje recebendo aqui o pastor Adilson, uma honra muito grande receber esse homem aqui. Pessoal, nós temos aqui, nós tivemos um convidado, o pastor Osnir, pastor Osnir Gonçalves Ferreira, e ele deixou aqui para nós sortearmos, só que como nós estávamos nessa transição de estúdio, né, saímos do estúdio provisório, vindo para cá, não deu tempo. Nós temos aqui um livro, Capelania Musical, A Missão do Cuidado pelo Som. Isso mesmo. Eu vou fazer o seguinte, as pessoas que comentarem eu quero, tá lá no quadro do pastor Osmir, e no quadro de hoje, e lá no YouTube, no YouTube aí, clica na descrição, comente aí eu quero. E no Instagram, não faz bem, corta. Comentar lá eu quero. Semana que vem nós estaremos sorteando esse livro de autoria do pastor Osnir Gonçalves Ferreira, Capelania Musical, A Missão do Cuidado pelo Som. E detalhe, pessoal, é assim, deixa eu explicar para vocês. Pastor Adilson é empresário, isso mesmo, ele é empresário, está se tornando um dos patrocinadores aqui do nosso programa, né, do nosso podcast de Jovem para Jovem. Qual que é o nome da empresa? Lá é Silva Fornecedor Delivery. Silva Fornecedor Delivery. E é barbearia. Tudo que envolve cabelo, barba, tudo que é produto para barbearia. Um barbeiro usar na sua barbearia, né? Tanto para ele ganhar dinheiro como para ele usar na bancada. Aí, ó, tá vendo, gente? E o que nós iremos fazer? Pastor Adilson, eu vou deixar gravado isso aqui. Ele já prometeu para nós aqui que ele vai trazer os kits aqui para nós. Tá? E nós iremos sortear durante a programação. Então, semana que vem, se for disponível a partir da semana, eu já quero, a partir da semana que vem, mostrar aqui os kits e já começar a falar da empresa do pastor Adilson, tá? Silva Fornecedor Delivery. Isso. Então, você que comentar nesse quadro, Jovem para Jovem, nesse programa, tá? Hoje, gravando com o pastor Adilson, eu quero, além de você participar do sorteio do livro, você vai participar também do sorteio dos kits que o pastor Adilson vai disponibilizar aqui para nós.
Tá bom? Então fique atento, comente aí, compartilhem e vai ser bênção. Pastor Adilson, vamos lá para a próxima pergunta. Vida profissional. Hoje, desde quando eu te conheço, na verdade, o senhor era um microempresário, né? Enfim, tinha uma loja de roupas e calçados, né? Não sei se havia ali calçados, mas eu sei que era uma loja de roupas. E posteriormente sofreu uma decepção e depois de vivenciar aí, passar por uma experiência muito grande com Deus, hoje Deus te deu uma empresa de delivery, né? Enfim, conta pra nós, como que foi essa questão profissional? Então, na verdade eu sempre tive um sangue meu, né, pra comércio, né? Com 13 anos de idade eu já tava marretando o trem. Só que aí aquela coisa de escolha, é perigoso e tal, né? A gente foi brecando, mas eu sempre tive aquela coisa eu nunca parei em empresa. Mas, né, sempre quem não para em empresa é vagabundo, mas tem que muitas vezes não é. A pessoa para em empresa, não para na empresa, porque nem todo mundo tá preparado ou quer trabalhar numa empresa registrada. Tem pessoas que querem empreender, quer vender um gelinho, quer vender alguma coisa, e muitas vezes, se ela realmente tem compromisso, ela consegue chegar lá. Tem que ter muito foco. Eu tenho muitos amigos que eles saíram da parte interna de uma empresa e hoje trabalham de 99 Uber. E vai conversar com eles não querem sair para retornar a empresa. De maneira nenhuma, porque fica um pouco mais livre, né? E outra coisa, você não tem um patrão, né? Você é o seu patrão. Claro que você tem que ter uma disciplina muito maior do que alguém que trabalha na empresa, porque a própria empresa se disciplina. Agora, você ser um empreendedor, você tem que ser o próprio disciplina, a pessoa que disciplina você mesmo. Sim. Então, se você falar, amanhã eu vou acordar meio-dia para trabalhar porque a empresa é minha, já é, você vai começar a quebrar a empresa. Então, você tem que ter horário para, né, porque você é dono da empresa. Então, eu lembro que, resumindo, quando eu casei com a minha esposa, minha maravilhosa esposa, vou dar um beijo para ela. Né, eu amo muito minha esposa. Fique à vontade. Né? Fernanda, te amo, meu amor. E meu filho Murilão tá lá, essa hora, tá uma benção. E eu me lembro que quando eu casei, eu fiquei com aquela preocupação, sabe? Você fica preocupado, assim, como vai ser? Porque eu tava fazendo alguns serviços também, de obra, e eu fiquei meio preocupado, como vai ser? E minha esposa chegou e já falou, esse negócio de bico não dá, né? Eu fiquei preocupado mesmo, porque assim, eu não sabia como era o casamento. Era um jovem casando com uma jovem, né? Nós éramos da mocidade, nós dois. Nós se conheceram na igreja, né? E pra você ver como é, né? Eu casei com a irmã do meu pastor, líder. Nossa. Pastor, uma pergunta, agora me surgiu essa pergunta, eu preciso fazer antes que nós perdemos aqui o raciocínio. Eu acho que uma das falhas, uma das inúmeras falhas, né? Só que essa eu acho que é muito grave, que as igrejas cometem hoje, é não ter uma comissão ali, um grupo ou um casal, que de certa forma eles... um aconselhamento para o jovem que vai aderir ao casamento. Porque às vezes o jovem casa achando que é uma maravilha, é aquilo que vai viver dentro de casa, né, o carinho, o amor, mas ele não conhece os desafios externos. Eu acho que falta isso, né? Faltar nas igrejas hoje se atentarem a essa questão. Falta porque assim, no meu caso, eu e minha esposa estamos tendo um bom sucesso há 17 anos, casado, 17 anos colocando namoro aí, né? Juntos, porque eu já tinha uma experiência do mundo, então eu não queria ir de conversão, porque eu não queria saber do mundo. Então, assim, você tem uma história lá no mundo, você sabe algumas coisas E minha esposa era uma pessoa também que ela, dentro da igreja, ela sempre foi do berço, entre aspas, mais tempo, praticamente berço cristão. E ela teve ela desviou. Então, assim, ela desviou assim, mas ela nunca foi de balada, essas coisas, ela desviou e ficou dentro de casa. E ela teve algumas experiências, ela sempre foi uma pessoa madura, então assim, deu certo, mas por isso. E a gente também estava numa idade madura. Eu acho que é importante entender sobre isso, porque tem muitos jovens que estão casando, ou por pressões, não nada contra a igreja, mas por pressões religiosas, ou estão se casando porque, mas vocês precisam... Para não pecar. Para não pecar. Isso é a pior besteira que tem. É a pior porque o que vai acontecer? Vão casar, vão morar junto dentro de uma casa, o que vai acontecer vai ficar pior. Que vão se separar, numa dessa eles vão estar fora do caminho do Senhor, e aí as coisas começam... E por isso que o índice de divórcio cresceu no evangelho. Justamente. Eu tenho... Inclusive eu quero mandar um abraço aqui, um beijão no coração para ele e para o meu tio Renato, que está em Belo Horizonte. Ele nos assiste, minha tia Silvia, Wesley, todos os meus tios ali, meu tio conheci, enfim, todos os meus tios de Belo Horizonte. Mas o meu tio Renato, ele desempenhou um papel muito importante, vem desempenhando um papel muito importante
lá no ministério ao qual ele faz parte, Glória que a é Deus. justamente isso. Ele Justamente. criou ali uma comissão, né, de certa forma, ele e acredito que minha tia, eles criaram uma comissão onde eles dão aconselhamento para o jovem que vai casar. Né? Então, ele pega o jovem e senta o jovem. Isso, ele senta o jovem e fala, olha, vem cá, casamento não é só o que você vive dentro de casa, é o que você vive fora. Tá? E às vezes, querendo ou não, é 70% do que você vive fora. Né? Então ele pergunta para o jovem, para o rapaz, tem profissão? O jovem, eu não tenho. Para a moça, tem profissão? Não tenho. Tá, nós iremos tratar isso aqui. O que você quer ser? Teve um caso, eu quero ser eletricista, eu quero ser motorista. Tá, então nós iremos tratar isso aqui. E você vai praticamente já ficar sabendo, vai aprender toda a dinâmica para quando vocês casarem, já estarem prontos para lidar não só com as questões internas, mas com as questões externas também. Eu acho que falta isso. Falta sim. Justamente falta mesmo. Eu acho que se tiver alguém na igreja, tiver alguém para estar fazendo esse tipo de trabalho, eu falo que eu passei um momento falando, aconselhando, mas eu digo que tem que haver pessoas, né? Acredito dentro do grupo de com essa jovens, visão, com essa visão. Né? Então, voltando a falar. Questão profissional, vamos lá. Vamos lá, você vai ter. E aí eu me lembro que ela falou pra mim, você vai trabalhar no Carrefour, porque ela trabalha no Carrefour 17 anos. Eu fui, trabalhei de frentista. Não foi ruim. Eu era cristão, então eu tava lá, eu comecei a fazer culto. Eu cheguei, comecei a pregar a palavra. Sim. Foi uma maravilha, fazer culto no almoço. Né? Quantas pessoas eu não, né? O grupo que a gente tinha lá de jovens, nós ganhávamos muita gente pra Jesus. Muita gente voltava pro caminho do Senhor. Foi um momento, 2 anos que eu passei lá. Eu falei pra minha esposa, eu não quero mais. Não quero, sabe por quê? Porque foi meu primeiro emprego, eu era jovenzinho, tinha acabado de casar, tava pregando na igreja, as igrejas estavam chamando pra ministrar, então eu queria ministrar, então eu tava de domingo a domingo no trabalho. Nossa, o tempo que eu tinha era pra estar no meu ministério. Eu tava muito difícil. Pessoas vêm pregar aqui na minha igreja, não dá. Vem pra uma palestra, não dá. Os jovens vão sair. Os jovens saíram. Uma igreja, uma pregação maravilhosa. Não acredito, não fui. Não acredito. Nossa, tem que ver. Fulano foi batado com o Espírito Santo. Né? Nossa, eu passei por isso. Imagina você ouvir isso aí, meu. E aí você ganhando um pouco, aí você passa o cartão. Pouco com Deus é muito. Amém, glória a Deus. Aí você passava ali, eu era casado. Ali já no comecinho de casamento é tão difícil, meu. E aí eu lembro que eu tinha vontade, eu entrava no Carrefour, eu tinha vontade de... Pode falar Carrefour aqui? Cara, tem que mandar um vídeo pra gente, né, no Carrefour. Depois nós iremos buscar esse patrocínio. Então eu lembro que chegava lá, eu queria comer um chocolate, alguma coisa, e eu ficava passando vontade. Passava vontade porque o dinheiro era o quê? Aluguel, né, as coisas da casa. E eu me lembro que eu falei pra ela assim, eu vou me desligar de lá. Você é louco, não sei o quê. Orei a Deus e falei com o meu gerente, e ele falou, Adilson, você é uma pessoa muito boa. Eu tava até pensando em colocar você como segundo aqui. Nossa. Aí pra me convencer, eu que legal, tal. Na hora eu falei, opa, não dá pra mim. Aí depois ele foi falar que você vai passar primeiro para ser segundo, você vai ficar primeiro com o mesmo salário ainda durante um ano. Cara, não, deixa. E eu orei a Deus me preparou, e eu me lembro que Deus não me abandonou. Deus me abandonou, não. Deus me abençoou muito. Deus me abençoou muito. Mas assim, pastor, pela escolha da obra. Sim, porque tem gente que... Não, eu tava pensando na obra, eu tava tava com saudade da casa do Senhor, eu tava pensando em fazer os trabalhos, eu queria fazer algo que eu gosto, né, que é vender, que é ser um empreendedor, vender alguma coisa, e ter um horário, sabe, para poder falar, opa, hoje tem um evangelismo, hoje tem isso, hoje tem culto na igreja. Então Deus te honrou pela sua escolha. Pela minha escolha, eu acredito que Deus me honrou justamente pela minha escolha, porque a gente tem que ser, na época era um jovem, acho que o jovem não pode fazer as coisas pensando no seu ego e no seu eu. Eu vou fazer porque eu quero meu carro, porque não. Primeiro as coisas de Deus, primeiro o reino e as demais coisas vão ser acrescentadas. Perfeito. Pastor, vamos lá, senão não vai dar tempo aqui, já estamos... vamos lá, aí abriu a loja, né, sim, a empresa, sim, certinho. Sim, aí eu abri a lojinha de roupa. Isso que eu abri a lojinha de roupa, começamos a vender tudo e passamos um processo. Por quê? Porque eu comecei a vender e ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, eu não tinha... Eu não sabia como lidar com isso. Comecei a ganhar muito dinheiro. Né? Muita novidade, porque eu não sabia lidar com isso aí, com base de dinheiro. De administrar o dinheiro. E o que aconteceu? Quando a gente ficava ganhando dinheiro, não vai vir mais. Não vai vir mais. Então vamos gastar aqui, vamos gastar ali. Eu lembro que eu passei esse processo de ganhar muito dinheiro e não saber administrar.
um processo difícil. Acho que todo mundo que monta o seu primeiro comércio tem esse problema. Porque começa a ter sucesso. Mas aí chega uma hora e você começa o quê? Gastar mais, né, do que ganha. Mas esse ganho tirou a visão da igreja? Não, pior que não. Pior que quando eu tava lá, foi no momento que eu fiz teologia, foi no momento que eu tava lendo um livro, eu meditava na Bíblia. Por quê? Porque eu tava na loja, então eu ficava sossegado. Tava assim, meditando bastante, tava me preparando muito para as ministrações. A parte espiritual não foi um problema. Até tava bem espiritualmente, mas por isso que eu falo. A gente tem que saber separar. Por isso que eu falo pros irmãos. A irmã muitas vezes fala assim, eu dou dízimo e dou oferta. É maravilhoso. Acho que não podemos de maneira nenhuma deixar de dizimar, de ofertar, né? Deixar de colaborar na igreja. Isso é importante, isso é bíblico, isso é a palavra do Senhor nos ensinando, né? E outra coisa, a casa do Senhor, ela necessita, né? Dos dizimistas ofertantes para que a obra do Senhor cresça. E eu me lembro que, mas só que tem irmão que dá dízimo e oferta e fala, e aí? Por que minha vida está enrolada? Por que minha vida está enrolada? Aí é onde entra. Bom, a gente não podemos espiritualizar a questão administrativa. Sim. A questão administrativa é algo seu. Eu lembro que eu bulei isso aí. Eu joguei tudo no joelho. Gastava e chegava a hora de pagar, né? É igual eu falo, né? Deus vai me ajudar. Deus vai me dar a providência. Quer dizer, você usa o cartão, né? Usa o cartão, né? Bastante o cartão. E na hora que chega a fatura, né? Aí você fala... apresenta a Deus. Senhor. Tá aqui, que prova, né? Que dificuldade. Então eu me lembro que eu passei um momento disso aí. E aí veio aquele momento daquele impeachment, né? Da Dilma. Antes disso aconteceu deles bateram na minha porta, levaram algumas coisas, mas isso aí não foi o que me quebrou. O que me quebrou foi realmente a falta de administração, que é o que acaba com muito crente. Aí veio a falência. Veio a falência. E passou um processo. Passei um processo difícil, porque eu fui para casa em 2015. Chegou em casa, minha esposa estava trabalhando, estava para sair no Carrefour, e eu passei um momento muito difícil. Por quê? Porque esse processo foi difícil? Porque eu vi que tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu sonhei, eu nunca tinha passado algo assim dentro da igreja, difícil. Eu passei, sim, dificuldade lá no início, mas ali como um pregador, pregando a palavra, junto com os jovens, pregando, sabe, falando do amor de Jesus, tendo uma experiência para as pessoas olhando ali, olha o Adilson, olha isso, assim. Então, essas experiências que eu tinha, as pessoas tinham em mim. Viam em mim assim, pô, eu quero, sabe, via em mim alguma experiência boa. E eu me lembro que acabava o culto, pedia oração, aquela coisa toda, estava envolvido com os irmãos. E aí eu me lembro que o que acontece? Acontece uma situação muito, muito difícil. Por quê? Porque eu comecei a entrar no quarto, do nada. Entrava no quarto e apagava a luz e ficava lá. Um quadro, começou no escuro. Depressivo. E eu não queria falar mais com ninguém. Chegava lá na igreja, eu pedi para me desligar do grupo, eles tentaram, do grupo não, do quadro de obreiros. Fiquei sentado no banco, alguns irmãos vinham, Deus usava a vida dos irmãos, e aí, assim, é difícil. Sim. É difícil você falar para as pessoas como se dizer aí, é difícil você falar para uma pessoa da igreja, para os pastores, para os obreiros, que um cristão que prega a palavra, que já viveu tantas experiências mais difíceis, quando eu dizer, está passando por um momento desse. Então é complicado. E aí foi o que aconteceu, foi isso. E aí eu passei um momento de depressão, e é onde eu falo, irmãos, acho que a maior dificuldade que a gente tem dentro da igreja é que o irmão está morrendo lá dentro. O pastor está morrendo, o presbítero, né? Está morrendo dentro da igreja, o diácono, o obreiro, aquela irmã, né? Aquele jovem líder está morrendo dentro da igreja. Por quê? Porque ele não quer transparecer para a igreja ou transparecer para o líder dele que ele tem dificuldade. Então, assim, o momento de... por quê? Porque você ouve o quê? A palavra é do diabo, você vai ter que orar, você tem que fazer campanha. Que crente que é você passando por esse tipo de dificuldade, né? E foi um momento assim que eu não sabia lidar. Eu comecei a ficar triste. Né? As minhas orações eram muito tristes. Eu orava, eu não deixei de orar, mas aquelas orações que eu orava, mas assim, como se eu tivesse, sabe aquela oração de Jonas, depois que Jonas
né? E foi mais ou menos assim. E depressivo mesmo ali a situação, fechado no quarto. Isso, fechado. Aí eu lembro que uma vez a pastora ficou sabendo dessa situação, a pastora foi lá junto com um jovem. Ele era de Jundiaí, ele namorava com uma cunhada minha, eles foram lá, mas eles me ajudaram tanto, falaram. E eu fui humilde, porque eu sou presbítero, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu sou obreiro, eu sou... Não aceito. Então, assim, poderia rolar esse ego. Naquele momento eu estava precisando tanto de ouvir, que eu me rendi. Eu chorei tanto, mas só que isso aí passou. Eu lembro que tinha um irmão passando uma necessidade da igreja, e a pastora uma vez quis, para tirar um pouco do ambiente da igreja, levaram eles foram no ministério, que faz um trabalho de libertação na palavra, que eu tive um preconceito muito grande com isso, né? E quando fala libertação na palavra, você fala, libertação na palavra, chega lá e já sabe como é, né? Então, para não entrar em polêmica aqui, né? Para não entrar em polêmica, eu fiquei com um pouco de preconceito, achando que algumas coisas parecidas por aí. E aí eu cheguei lá e eu me quebrei a cara, porque realmente foi um trabalho muito bom, né? Um trabalho da palavra do Senhor mesmo, na palavra. E foi muito bom para mim, foi muito bom ali. Eu passei um processo onde eu não já imaginei, mas eu poderia, né? Os irmãos faziam um culto na minha casa, eu na igreja pedi uma campanha, nos cultos mesmo, podia. Mas eu acredito que Deus, na minha vida, sempre foi um trabalho diferente. Como foi lá na minha conversão, foi uma pessoa, né, do meio futebolístico, né, que era cristão, e foi realmente esse trabalho que teve, né, do pastor Gésio. E aí foi maravilhoso. Para mim, naquele momento, foi uma transformação na minha vida. Quando eu saio de lá, desse trabalho, eu passo um período ainda fazendo uns biquinhos. E aí eu teve um dia que eu fui cortar cabelo. Calma aí, pessoal, foi cortar cabelo? Calma, pessoal, tinha cabelo, tá? Eu tinha, tá? Não, mas assim, calma aí, cortar o quê? Sim, calma, pessoal, e mesmo assim também eu dou uma cortada, né? Não dá pra... E eu mesmo fui cortar cabelo, chegar o barbeiro, não tinha gilete. Eu falei pra ele, como pode? Que barbeiro é esse com gilete? Eu vou ali pegar, que me acabou, e a pessoa que me vende não tem. Aí eu falei pra ele, mas como faz? Não tem como buscar? Eu lembro que eu comecei a buscar lá em São Paulo, e não pra ele. Comecei a buscar umas coisas, comecei a trazer pra ele. Ele começou a comprar. Aí ele começou a falar pro outro, o outro também quer. Eles acharam que eu era vendedor de lâmina. Aí toda vez que eu ia lá, eles queriam lâmina. Aí começou essa história. Chegou uma e falei, mano, tô passando dificuldade, tô em casa, né? Tô fazendo uns bicos, uma hora tem, outra não tem. Minha esposa acabou de sair de trabalho, as coisas não estão bem em casa, né? Na questão, né, espiritual, graças a Deus, tava muito bem, né? Financeira, né? Financeira não estava muito bem. Eu me lembro que eu peguei uma sacolinha. Pra você ver como uma pessoa liberta. Porque, porque eu era isso, não fui liberto, irmão. É que Deus dá estratégia, né? Sim, o próprio Deus, ele te direciona. Se muitos pastores que muitas vezes passando um momento de dificuldade, ele tem que falar, ele tem que chegar no líder dele, mesmo que ele pode ser criticado, mas ele tem que chegar e falar, eu tô passando um momento difícil. Eu preciso de oração, eu preciso de campanha. Eu tô passando um momento complicado, eu preciso de falar. Se ele não falar, não tem como. Porque não é super-herói. Nós estamos pregando, as pessoas veem a gente como super-herói. Mas a gente somos de carne, a gente tem uma dificuldade, sabe? Quando a gente chega dentro da nossa casa, a gente tem dificuldade, sabe? A gente tem problema, sabe? A gente tem problema da vida, né? A mulher fala, a geladeira tá se trocar, não sei o que, a conta tá chegando. Então, assim, eu me lembro que acontece isso. Eu começo a sair com a sacolinha nas barbearias. Vendendo as lâminas. Isso, e no solzão quente. E aí o barbeiro falava assim, tinha alguns barbeiros que até menosprezava, né? Falava assim, mas, né, você, só isso aí? Onde você pegou isso, né? E ali e tal. E Deus é tão bom que eu parei numa barbearia de um rapaz e um amigo meu deles, né? Hoje eu até falei com ele no WhatsApp. Ele falou assim pra mim, eu tenho uns produtos aqui, mano, você não quer colocar aí pra você ajudar, meu? Porque só essa sacolinha, cara. Eu lembro que eu desci o Silvia, eu ia passar pela Paulo Brossá, e aí era poucos barbeiros, eu deixava pra eles pagar depois. Era muito engraçado. Você deixava pagar depois, mano. E a maioria das vezes eu acabava não recebendo. Porque no começo você entrega pra qualquer pessoa, porque você não tem cliente. E os clientes bons não querem comprar de você, porque onde te conhece, fala, calma aí,
Que empresa é essa? O cara com a sacolinha, meu? Sim. Que empresa é essa? E aí tudo começou aí, Deus começou a preparar, comecei a aumentar o faturamento. Esse mesmo rapaz que me ajudou, né, com a coisa, eu tinha juntado um dinheiro, comprei minha primeira moto. A dinâmica começou a ser mudada. A logística. Aí foi uma moto. Aí quando eu consegui a moto, veio a pandemia. Aí eu falei, não acredito. Aí mandaram fechar as barbearias. Nossa. Aí eu dobrei meu joelho. Fui pro joelho, irmão. Fui pro joelho, entrei no meu quarto, comecei a chorar. Falei, Senhor, não acredito. Meu Deus, agora que eu cheguei com a moto, agora que eu vou virar um delivery, vou colocar lá, sou delivery. E aí, eu lembro que começaram a soltar os auxílios. Tem uma experiência no meio disso aí. Tem um vizinho meu, Moisés, ele é baixista da Belém, da Assembleia de Deus da Belém, da Vila Elisa. Sim. Amigo meu há muito tempo, o Moisés. Ele é uma benção. Aí ele chegou, ele não sabia de nada. Eu tava passando mó veneno dentro de casa. Ele foi lá e para entrar no meu terreno, tinha que passar um terrenão lá para chegar, porque eu moro no fundo da igreja. Ele passou lá e eu vim do nada. Ele com envelope. Eu falei, Deus, posso falar com você? No meio da pandemia, aquele veneno, nego, sem dinheiro, desempregado. Ele trabalha com obra. Deus mandou te entregar. Eu falei assim, que Moisés? Nossa. Aqui, ó. Deus me mandou, acho que era R$350. Moisés me deu. Meu, cara, eu entrei pra dentro de casa. Era que precisava ali, não. Eu chorei tanto, cara. E aí eu levei, coloquei dentro de um terno, assim, na bolsa de um terno e deixei lá. E aí, por que eu deixei? Porque pra deixar ali, pra comprar, porque eu não sabia, tudo fechado. Agora que eu achei que a coisa ia, não tá indo. Sim. E aí comecei. Aí começaram a liberar auxílio pros barbeiros, os barbeiros começaram a ter dinheiro. Eu tinha 80 clientes. 80 clientes. Cliente mesmo, dos 80, cliente mesmo. Pode colocar aí uns 10. Nossa. Dos 80. Sim. E aí passando esse processo, pessoas, né, veio a falecer, né, e muitas coisas aconteceram, né, e aí acontece isso aí. Acontece essa situação. O que acontece? Eu começo a trabalhar, eu começo a pedir a Deus uma visão, e Deus me deu uma visão, falou assim, você vai ser delivery a partir de hoje. Sim. Eu comecei a trabalhar, falei pro barbeiro, eu vou entregar delivery. Eu entreguei, se entregar delivery foi uma benção. Aí foi uma benção, aí o negócio cresceu. Hoje eu tô uma empresa, uma distribuidora, com armários, com funcionária, atendendo, vários tipos de produto eu já atendo hoje. Não vou falar todas, porque todas não, impossível. Mas eu atendo hoje, vamos colocar aí, 70% das barbearias de Franco da Hora e Franço Morato. As melhores que estiver no centro eu que atendo. Se você perguntar para os barbeiros onde... Então, justamente para nós encerrarmos essa questão do profissional. Na pandemia, o seu maior crescimento de faturamento foi na pandemia. Deus te deu uma estratégia. Deus deu estratégia e Deus falou assim para mim, Deus tem isso comigo. Isso foi no meu casamento, foi assim, eu não tinha uns centavos. Foi quando eu fui morar na primeira casa. Tudo na minha vida, Deus faz isso. Deus, ele permite, sabe para quê? Para você sempre honrar e saber que é Ele. Entendeu? Para você saber que o quê? Eu um dia aceitei Jesus como Salvador da minha vida, né? E até hoje, a minha vida, ela depende dele. Tá vendo, gente? É importante isso. Talvez você que nos assiste esteja passando um momento difícil, um momento complicado da sua vida, mas tenha absoluta certeza, quando nós entregamos os nossos caminhos, o nosso caminho ao Senhor, Ele cuida. Né? Ele cuida, Ele se responsabiliza. Né? Pastor, vamos lá, nós vamos tentar resumir isso aqui em 5 minutos. Glória a Deus. Eu não sei como. O tempo praticamente já estourando. Pastor, é assim, eu sei que você fez muito trabalho em presídios. Sim. Né, no campo ministerial. Para quem não sabe, o pastor Adilson, ele já foi líder de jovens. Eu participei de alguns trabalhos de vigília, fazia muito evento de vigília. Ainda faço alguns. Isso, eu participei de muitos eventos que o pastor Adilson fez, né? E eu sou testemunha ocular dos trabalhos, da forma como Deus tem usado o pastor Adilson. E o que eu presenciei também, pastor, foi justamente a questão de trabalho em presídios. O senhor ia muito em presídios. Então, conta para nós aí, vamos tentar resumir aqui. Vou tentar resumir, vai dar pra gente falar. A questão dos trabalhos em presídios. Assim. Foi uma experiência legal. A experiência do presídio foi uma experiência legal, por quê? Porque eu sempre fiz trabalho de rua, né? Trabalho de hospital, né? Que é leito, né? Tem uns minutos para você ficar em cada leito. Trabalhei bastante aqui no PS,
né? Até eu fechava a loja, né, um período para fazer PS. Mas a prisão foi a Fundação Casa foi uma das melhores. Foi um dos melhores, assim, as melhores experiências que eu tive ali dentro, não só eu, mas os internos. Eu penso, não te cortando, pastor, eu penso que as igrejas em si, principalmente na Fundação Casa, quando eu estava no meu período de estágio, ainda no direito, eu atuei, né, como estagiário na infância e juventude aqui na cidade de Franco da Rocha. Então, de certa forma, eu estagiava na infância e juventude e, de certa forma, cuidava ali das questões envolvendo os adolescentes ali da Fundação Casa. Eu penso, pastor, que as igrejas aqui da região, elas tinham que voltar o olhar para a Fundação Casa. Elas, de certa forma, tinham que buscar uma forma e ter esse acesso na Fundação Casa, porque os adolescentes que ali estão são muito carentes, mesmo assim. Muitos adolescentes que estão ali dentro não têm família aqui fora. Então eles optam por estar ali dentro. E é muito importante a igreja assumir esse papel. Né, pastor? Justamente. Pode continuar. Então, algumas experiências que eu posso dizer lá dentro, a gente chegava lá, a liderança do pastor José, Assembleia de Deus, e a gente fazia o que lá? A gente reunia no começo e montava os grupos. Aí o grupo ia para a ala, outro grupo ia para outra ala, e montava a liderança de cada um. E no final a gente falava das experiências que a gente teve em cada ala. Eu falava uma experiência que eu tive numa ala, que a gente começou a pregar uma palavra lá, e naquele dia a gente começou a pregar uma palavra sobre Cristo, né? Cristo ressurreto, Cristo na cruz, né? Ressurreição ao terceiro dia, e, sabe, transformação de vida. E eu lembro que naquele dia, por Deus, uns 8, 9 já aceitou Jesus naquele dia. E outras experiências que eu tive também, foi uma vez nós estávamos numa ala, tinha um jovem que ele batia cartão na época dele, antes dele ser preso, que agora não estou me lembrando o nome dele. Ele tinha 13 anos, ele já estava com 35 assaltos de posto de gasolina. Meu Deus. Ele era muito famoso nessa questão da criminalidade. Só que aí, o que eu aprendi lá? A gente julga muito. Vem a televisão e fala, nossa, vagabundo. Mas aí você para pensar. Você é um jovem de 13 anos. Olha aí quem é o pai. O pai é traficante, a mãe é do crime, a tia é do crime, a avó... Calma aí, o que ele aprendeu? Não tem estrutura. Então a gente julga sem entender que não teve estrutura. Eu que tive uma estrutura, vamos dizer, como a gente contou aqui, mais ou menos, imagina um jovem desse. Ele não aprendeu nada. O que ele aprendeu é roubar, matar, usar droga. O que ele aprendeu? E aí que entra o papel da igreja, né? Justamente. Por isso que eu aí eles tinham lá uma experiência de... sabe que esse jovem que conta isso pra nós, sabe o que ele falou pra nós? Que ele nunca tinha recebido um abraço e um beijo. Oh, meu Deus, coisa simples, um abraço e um beijo. Sabe? Porque ele é jovem de 13 anos. Imagine esse jovem, esse adolescente, com 13 anos ainda não ter recebido um abraço e um beijo. Esses jovens não teve uma transição de escola. Eles estavam lá na favela, vivia no crime, o pai estava preso, a mãe também estava presa ou foi presa, a avó no crime, os tios no crime, todo mundo no crime. Então, assim, ele não teve essa... Então isso marcou muito lá. Então, né, isso aí foi uma coisa que marcou muito para você entender que antes a gente julgar, a gente entender que quantas vezes a gente precisa entender que coisas básicas, coisas importantes que a gente precisa abraçar essas pessoas. Abraçar e fazer esses trabalhos, né? É muito importante. Né? Eu até vejo alguns trabalhos, vou até falar para os jovens da igreja que estão vendo esse programa, quando o jovem puder fazer um evangelismo diferente, sabe? Faz um evangelismo de fazer placas, né? Sabe? Alguém quer um abraço, visual, alguém quer, sabe? Alguém quer abraço, sabe? Não que vai sair abraçando, não, mas eu digo assim, mas tem pessoas carentes, depressivas, dificuldade, que quer um abraço, quer um conversar, né? Quer um dizer, né, que gosta, que ama. Isso é importante, né? Tem um influencer, e ele faz isso. É legal. Praticamente ele escreve na placa.
preciso de um abraço. Eu sabia como isso aí faz uma diferença. E algumas pessoas vêm e abraçam. Por isso que quando a gente eu falo pra você, quando você vai à igreja, e o pastor desce do púlpito, ou os obreiros desce do púlpito e cumprimenta aquelas pessoas que foi pela primeira vez, ou cumprimenta os irmãos que já é da igreja, isso traz uma diferença. Uma recepção gostosa, sim, calorosa, de você chegar na igreja e você cumprimentando todo mundo, abraçando, você tá bem, você tá bem, você tá bem, você tá bem. A pessoa que não tá bem, ela fala, tô bem. Por quê? Porque isso é importante. Sim, um abraço contagia, né? Querendo ou não. Eu vi uma situação recente agora de uma influência. Ele foi fazer uma pegadinha com uma determinada moça que estava próximo de uma ponte. Não sei se era uma ponte especificamente, mas era próximo de um precipício. E ele foi fazer a pegadinha e ele, brincando ali com a moça, antes de executar a pegadinha, ele conseguiu tirar um sorriso daquela moça. E aquela moça acabou falando para ele, olha, eu estava prestes a tirar a minha vida aqui agora. Eu já ia praticamente me suicidar aqui. Né? E você chegou e mudou a minha concepção. Na hora ele já falou, ele falou, não, eu iria fazer uma pegadinha, chega. E ele deu um abraço nela e mudou totalmente. Então isso é importante, né? Prestar atenção. Pastor, chegamos ao final. Oh, que pena. Infelizmente. Tinha muita coisa pra contar. Muita coisa. Até conversa para 4, 5 horas. Não dá, é muita coisa legal para falar. Chegamos ao final. Amém. E eu vou repetir, muito obrigado a vocês que nos assistem nesse momento. E, enfim, eu tenho certeza que você compartilhando essa conversa, você nos ajudando a divulgar, contando para o amigo, para a amiga, para o parente, essas experiências aqui, divulgando, né, o link dessa conversa, e não só dessa, mas das anteriores, eu tenho absoluta certeza que vai ser um divisor de águas para pessoas que vivem em situações difíceis. Nós temos aqui exemplo, uma pessoa, o pastor Adilson, ele veio de uma família totalmente desestruturada, passou situações muito difíceis e hoje o que Deus fez na vida dele por ele confiar, servo de Deus, pai, empresário, uma pessoa muito bem sucedida. Hoje eu conheço o pastor Adilson de perto, eu posso falar que é uma pessoa muito bem sucedida, o que Deus tem feito na vida dele é coisa grande. Ah, Deus só fez na vida do pastor Adilson? Não. Deus fez na minha vida e Deus pode fazer na sua vida também. Tá bom? Pastor Adilson, considerações finais. Agradecer aí as pessoas que nos assistem. Fica à vontade. Quero só agradecer a todos vocês, né? Espero que agradecer primeiro o nosso pastor Jonathan, meu amigo. Muito feliz, tá? Amém. Agradecer toda a produção do programa, tá maravilhoso. Esse espaço tá lindo, meu. Eu estreiei, meu. Meu Deus do céu, que felicidade. Pessoal, eu creio que você que também tá assistindo vai ser abençoado e, sabe, Deus vai, né, trabalhar na sua casa, no seu lar, no seu filho, né, e vai ser uma bênção, né? Eu creio que os jovens pegam essa experiência, aprendam com essas experiências. Muitas coisas ainda vão acontecer na nossa vida, muitas situações. Não desista, sabe? Não confie em Deus, que tudo vai dar certo. Amém. Pastor Adilson, muito obrigado por nos receber aqui. Quer dizer, por aceitar o nosso convite. Nós recebemos aqui. Eu inverti o Paulo aí, mas por ter aceito o nosso convite. Receber o senhor aqui foi uma honra muito grande, um prazer para nós aqui no podcast. E assim, pessoal, semana que vem, nós estaremos sorteando esse livro do pastor Oslir Gonçalves Ferreira. Ele esteve aqui nos programas que antecederam a esse. E ele é autor desse livro, Capelania Musical, A Missão do Cuidado pelo Som. Importante, um livro muito bom. Muito bom. Eu posso dizer, eu que sou músico, a gente vai aprender muita coisa aí. Isso. Interessante. Muito bom. E assim, gente, sem ser semana que vem na outra, nós estaremos sorteando, tá, o kit. Vamos trazer o kit para você. Eu esquecidinha hoje, mas vamos trazer para você sortear aí, pessoal. Amém. Então nós estaremos sorteando o kit. Escreva lá na gravação que nós tivemos com o pastor Oslir, eu quero, para participar do sorteio do livro. E nessa gravação, você vai escrever eu quero. Entre na descrição aí, escreva eu quero, para participar do kit que será fornecido pela empresa do pastor Adilson. Tá bom? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Chegamos ao final. Compartilhem muito. Deixe o seu like aí no YouTube. Eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui será um divisor de águas. Amém. Não só para a sua vida, mas para a vida dos jovens que nos assistem.
Muito obrigado a todos que tens nos recebido aí no seu lar, nesse momento. Deus continue abençoando sua vida, sua família, tua vida profissional, tua vida pessoal, tua vida espiritual. Compartilhem, entre no Instagram, no YouTube, eu tenho certeza que vidas serão tocadas por tudo que aconteceu aqui. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão a Deus por tudo, porque se não faz bem, corta.